lá na prisão. Então, tudo o que aconteceu, a forma como foi feita. Aí ele contratou, inclusive, o próprio advogado, que é inclusive o próprio advogado do Messi, que é o Cristóbal Martelli. Então, ou seja, ele tentou de tudo tirar o Daniel Alves de lá da cadeia, mas não conseguiu. E olha que ele é um dos melhores criminalistas que existe no mundo. Ele que cuida também de Cristiano Ronaldo, já cuidou de algumas coisas do Neymar, porque Neymar tem problemas e a beça, né? Ele também que já criou vários, já defendeu o Messi também de algumas histórias. Então, ou seja, tudo isso indica o quanto, assim, é complicada, e a falta de provas do próprio Daniel Alves realmente leva, e a conduta dele, a ele ficar cada vez mais trancafiado. É isso que ele merece, ficar inclusive. Até porque eu sempre digo aqui para vocês e eu repito, nós estamos com falta de grandes heróis no esporte. Nós temos Robinho com o mesmo problema que o Daniel Alves ali, sendo até indicado, ou sendo até indicado não, sendo acusado de estupro. Daniel Alves sendo acusado de estupro. Neymar com toda aquela baixaria realmente que ele faz com as mulheres, enfim, toda a forma como ele faz questão realmente de ser, né? E vários outros jogadores que a gente tem aí. Então, ou seja, os melhores jogadores que talvez nós poderíamos ter hoje no Brasil, todos eles estão enfrentando grandes problemas, e os maiores problemas de ordem sexual. Olha que engraçado, olha que coisa, né? Mas sabe por quê? Porque isso atinge um outro patamar, isso atinge o patamar do poder. Então, ou seja, eu tenho dinheiro, eu sou famoso, eu posso tudo, eu pego quem eu quero e ninguém pode falar não para mim, muito menos o mundo pode falar não para mim. E assim ele faz acontecer. Mas vamos aos fatos. Acontece o seguinte: Daniel Alves muda a versão pela quinta vez e alega embriaguez. O jogador Daniel Alves, de 40 anos, mudou a versão e alegou pela primeira vez que estava bêbado na noite em que é acusado por uma jovem de 23 anos de ter cometido uma agressão sexual em uma boate em Barcelona, na Espanha. As informações são do jornal El Periódico e La Vanguardia. A nova versão dos fatos, apresentado pelos advogados Daniel Alves à Justiça Espanhola, é uma tentativa de atenuação da pena do atleta. Ou seja, ponto, ele não vai deixar a cana. É só uma atenuante para tentar diminuir a pena do próprio Daniel Alves, e que pena que realmente tem que tentar diminuir a pena dele, porque ele deveria ficar lá trancafiado pensando exatamente no que ele fez, já que ele tinha mulher, filhos, todo mundo esperando ele dentro de casa. A versão de Daniel Alves, inicialmente, Daniel afirmou que não conhecia a vítima. No entanto, posteriormente, mudou a versão e disse que o conheceu no banheiro da boate, mas que não aconteceu nada entre os dois. Quando foram relacionadas as evidências biológicas, Daniel mudou mais uma vez a versão dos acontecimentos, dizendo que a vítima havia feito sexo oral nele consensualmente. Com a sequência de resultados dos novos testes biológicos em abril de 2023, Daniel assumiu pela primeira vez que teve relações sexuais consensuais com a referida vítima e que mentiu anteriormente para esconder a sua infidelidade da esposa. Olha que sacana. A defesa, conforme os jornais, com a nova versão, os advogados defendem que Daniel Alves, abre aspas, não tinha plena consciência de suas ações. No dia 30 de dezembro de 2022, o julgamento do jogador deve ocorrer entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Daniel está preso desde o dia 20 de janeiro do ano passado e, de acordo com as publicações do La Vanguardia e El Periódico, a defesa do jogador brasileiro pretende que a esposa dele, a modelo Juana Sanz, testemunhe o caso e conte que Daniel chegou em casa muito perturbado.
perturbado na manhã após a ocorrência dos fatos na boate de Barcelona. Porém, a esposa do jogador estava nas Ilhas Canárias no dia do acontecimento. Olha só, a história só complica. A advogada do atleta, Inês Guardiola, pretende apresentar os recibos do total em consumo de bebidas naquela noite. A sustentação vai manter os argumentos do advogado anterior, Cristóbal Martelli, que abandonou o caso, inclusive porque ele viu que não tinha saída, de que a relação sexual foi consensual e após um prévio flerte. Daniel Alves está em prisão preventiva sem fiança desde que foi preso em janeiro de 2023. Seu contrato com o clube Pumas, após deixar o Barcelona, foi reincidido em 22, após sua prisão. Os advogados da vítima querem uma pena de 12 anos para o jogador e buscam ordem de restrição para Daniel Alves após a pena de prisão e uma indenização no valor de 150 mil euros, algo em torno a 803 mil reais. Então, ou seja, em primeiro lugar, eu só vou dizer uma coisa, por mim que ele apodreça. Já começa por aí. Sabe por quê? Eu acho engraçado isso, né? Você vai para um país, você é contratado de um país, você faz tudo aquilo acontecer, você realmente se torna o grande rei do futebol, que você acha que você é maravilhoso, que você é isso, que você é aquilo, e de repente você vê a sua casa cair literalmente com todos os aramados, inclusive na sua cabeça. Então, ou seja, Daniel Alves, ele está sendo completamente inconsequente e dando cada vez mais suporte para que ele possa realmente pegar esses 12 anos de cana. E lá na Espanha não é brincadeira, se é que vocês viram realmente tudo isso que está acontecendo, sabe? Ele simplesmente foi lá e ele agrediu sexualmente. Eu não quero usar a palavra estupro aqui porque eu acho muito pesado, mas foi quase um estupro. Então, ou seja, você é obrigada a transar comigo, você é obrigada a fazer o que eu quero, você é obrigada simplesmente a ceder aos meus desejos sexuais. E foi assim que ele armou toda a história e foi assim que ele fez acontecer, inclusive. Só que tanto, ele foi preso ele está preso desde o dia 30 de janeiro do ano passado. Não, ele foi viajar, não, ele está preso desde o dia 20 de janeiro do ano passado. Então, ou seja, vai fazer um ano já que o Daniel Alves está em cana. E muito bem guardado, inclusive. Porque, para mim, essa carreira poderia realmente dar uma acabada. Essa carreira realmente deveria simplesmente sucumbir. Porque eu volto a dizer, esse povo não tem vergonha na cara. Esse povo não sabe realmente o que é família, o que é uma esposa. Ele tinha a esposa dele, inclusive dentro de casa, a Juana Sanz, que amava ele absurdamente. Ela estava viajando, esperando ele numa outra ilha, que era nas Ilhas Canárias, esperando ele aparecer. E ele não aparecia. Sabe por quê? Porque ele estava perambulando pela noite de Barcelona. Ele estava simplesmente tentando assediar, tanto que encontrou, obviamente, o grande problema da vida dele, que foi justamente esse problema que levou ele para trás das grades. Agora eu só vou dizer uma coisa para vocês, bem feito para esse cara que acha que de repente ele tinha tudo. E detalhe, ele estava abrindo uma empresa aqui de digital influencers, que inclusive era comandada por uma menina muito escrotinha também, praticamente igual a ele, que vocês não sabem, teve que ser mandado todo mundo embora. A empresa fechou, não teve como mais continuar com a empresa, porque como que você vai falar que a empresa é do Daniel Alves? Você vai chegar para uma pessoa e falar, não, a empresa é do Daniel Alves, sabe? Enfim, tal. Não, simplesmente fechou a empresa, acabou, teve que mandar todo mundo embora, gastaram uma grana absurda para montar a empresa, para montar escritório, para montar tudo, e de repente você vê tudo isso caindo por água abaixo, mas bem feito.
feito. Inclusive, a equipe que ele formatou era muito ruinzinha, pessoal, inclusive, sabe? Era um pessoal muito arrogantinho, era um povo muito sem noção, que achava porque trabalhavam para o Daniel Alves, eles podiam realmente fazer absolutamente tudo. E o mais engraçado, o profissionalismo que ficasse em segunda instância. E foi assim que eles fizeram. Foi dessa forma que a história foi concluída. Então, ou seja, a partir daí, tudo aquilo que o Daniel Alves está passando e tudo aquilo que ele vem passando, sem dúvida alguma ele mereceu. Ele não só mereceu, como ele merece estar trancafiado. Agora eu li na matéria aqui que a Juana Sanz, que é a esposa dele, a ex-esposa, vai depor ao favor dele. Se eu fosse a ex-esposa, eu caía fora dessa história, deixava ele se arder, só para ele entender e aprender um pouco mais a respeitar quem ele tem dentro de casa. Quem é que realmente é a companheira ou companheiro dele, com quem realmente ele pode ou não confiar. Agora, uma coisa também que me chama muito a atenção, por que o Neymar e o pai do Neymar ali doaram 800 mil reais para o Daniel Alves? Será que foi para pagar essa indenização de 803 mil reais, que na verdade são 150 mil euros? Os advogados da vítima querem uma pena de 12 anos para o jogador e buscam ordem de restrição para Daniel Alves após a pena de prisão e uma indenização no valor de 150 mil euros, algo em torno ali a 803 mil reais, 803 mil reais, e foi o dinheiro justamente que o Neymar deu. Será que esse dinheiro foi para tentar dar uma atenuada na história, tentar diminuir a pena do próprio Daniel Alves, que a gente sabe que está enrolado até o último fio de cabelo, principalmente sendo taxado na Espanha como estuprador? Então, ou seja, olha que pesado, olha que lixo, olha que nojo dessa história. Olha aonde nós chegamos, inclusive com os próprios jogadores brasileiros. Olha de que forma que a gente tem que olhar e simplesmente acreditar que eles com aquela cara de anjo que eles têm, ou que eles tentam imprimir, na verdade mora um grande monstro, uma fábrica talvez fulminante de sexo, uma fábrica que quer simplesmente fabricar esperma durante todo o momento. Então, ou seja, esse pessoal é muito, mas é muito inconsequente, e eles merecem, sem dúvida alguma, serem trancafiados e deixados esquecidos ali dentro de uma cela. E no mesmo caso também, o próprio Robinho, né? Que o próprio Robinho também já veio com algumas diferenças, já veio tentando mudar a história, já veio falando que não foi bem assim, mas enfim, a sorte do Robinho foi que ele conseguiu fugir da Itália. Essa é a grande verdade, ele conseguiu cair fora da Itália, porque se ele estivesse na Itália até hoje, ele estava preso, e talvez no mesmo molde do que o próprio Daniel Alves. Então, ou seja, por quê? Porque lá as leis funcionam, independente daquilo que você fez. Eles te trancam e eles vão investigar. Então, ou seja, pronto, você pelo menos está trancado. Agora nós vamos investigar. E aí a investigação pode demorar até 4 anos. E se durante esses 4 anos, eles não conseguirem nenhum tipo de prova, o que eles fazem? Eles levam realmente para o dia da audiência. E na audiência é determinado se você vai ou não continuar em cana. E tudo indica que, no caso do próprio Daniel Alves, tudo indica que ele continuará trancafiado e em cana dentro lá de Barcelona, dentro da Espanha, para